farei a leitura dos versículos 1 a 12, João 9, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Oremos. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, ilumina as nossas mentes, abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, na meditação durante a semana. Ajuda-me a transmitir de modo fiel as Escrituras, de modo que sejamos transformados pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. João, quando ele escreve o Evangelho, ele tinha um propósito. Na verdade, quando a gente escreve uma coisa, a gente sempre tem um propósito. Quando um texto ele não tem propósito, ele não merece ser lido na realidade. O Evangelho de João, ele tinha um propósito, e esse propósito ele está registrado no capítulo 20, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Inclusive, o título do editor, quem produziu a edição desta Bíblia que nós utilizamos, eu estou utilizando a edição revista e atualizada, ele colocou no título desta parte, João 20, 30 e 31, o objetivo deste Evangelho. Então, qual é o objetivo deste Evangelho? Qual o propósito de João escrever este Evangelho? Na verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo narrado pelo apóstolo João. Qual é o objetivo? João diz aqui: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos mais sinais que não foram escritos neste livro. Na verdade, neste livro, neste Evangelho, João registrou 7 sinais. Depois eu vou mencioná-los. Muitos outros sinais não realizados por Jesus não foram escritos neste livro. Porém, estes 7 que ele escreveu foram registrados, olha o objetivo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual o objetivo deste Evangelho? Qual o objetivo de João registrar os 7 sinais que ele registrou neste Evangelho? Jesus fez mais do que 7 sinais, mas João registrou 7. Daqui a pouco eu vou lhes falar. Para quê? Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o Salvador. E nós crendo em Jesus, tenhamos vida em seu nome. Esse foi o objetivo de João ao escrever este Evangelho.
E no capítulo 9 de João, o texto que nós lemos, ele registra um destes sinais, a cura do cego de nascença. Quais foram os outros sinais que João registrou para quê? Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador, e crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Aliás, o que significa esta palavra sinais? Por que João usou esta palavra, semeion, sinais, para registrar estes fatos, na realidade, milagres feitos por Jesus Cristo? Porque a palavra sinal, ela indica, ela aponta para um fato que aponta para uma outra realidade. Qual é esse fato? É um milagre que Jesus fez. E esse milagre aponta para quê? Para o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, o Salvador, para que nós, crendo nele, tenhamos vida. Então a palavra sinal coopera com este propósito de João de escrever o seu evangelho, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que nós, crendo nele, tenhamos vida. Quais foram os outros sinais que Jesus realizou e que João registra no seu evangelho? João capítulo 2, no casamento em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. João capítulo 4, Jesus curou o filho do oficial do governo. João capítulo 5, Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda. O texto que nós lemos na liturgia, João capítulo 5, ele estava há 38 anos naquele tanque de Betesda, esperando ser curado. Jesus o curou. Terceiro sinal, João capítulo 5. Quarto sinal, João capítulo 6, Jesus multiplica os pães. Este sinal foi narrado também pelos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus multiplica os pães e por meio dessa multiplicação, 5.000 homens se alimentam, além das mulheres e crianças. Jesus anda por sobre as águas, João capítulo 6 também. Os outros evangelistas narram este sinal da mesma forma que narraram a multiplicação dos pães. João capítulo 9, o sexto sinal, a cura do cego de nascença. E finalmente, João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Esses são 7 sinais narrados por João para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e tenhamos vida em seu nome. Especificamente em relação ao sinal do texto que nós lemos, a cura do cego de nascença, João, inspirado pelo Senhor, ele relata algo muito sério. A dificuldade é interessante, porque Jesus cura a visão de um cego. Mas João narra uma situação em que as pessoas padeciam de cegueira. Que cegueira é essa que João menciona no seu evangelho? Era a incapacidade daquelas pessoas de olharem para Jesus com gratidão e submissão. E como consequência disso, a incapacidade daquelas pessoas de olharem para o seu próximo, o seu semelhante, com empatia, com amor. Esse texto narra uma cegueira tremenda que existia naquela sociedade, em que Jesus ensinava, em que Jesus pregava, em que Jesus curava as pessoas. Havia uma grande cegueira ali. O escritor português José Saramago, ele faleceu no ano de 2010. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ele escreveu um livro chamado Ensaios sobre a Cegueira. Eu
particularmente, eu acho, não tem, tem como comprovar isso, mas eu acho que ele conhecia essa passagem antes de escrever o seu livro Ensaio sobre a Cegueira. Porque esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, é uma crítica desse escritor português ao individualismo da humanidade, ao egoísmo, à indiferença humana em relação ao sofrimento, à falta de preocupação das pessoas em relação ao sofrimento humano. No seu livro, o José Saramago, ele cria uma sociedade onde as pessoas, em virtude de uma epidemia, vão perdendo a visão. E, para controlar essa epidemia, o governo resolve confinar essas pessoas cegas num local remoto. Aí o que se percebe? Que nesse local, onde as pessoas estão cegas, confinadas, todos esses fenômenos maléficos que o homem demonstra no dia a dia, como individualismo, falta de empatia, falta de amor, indiferença, egoísmo, neste local, essa situação se multiplica, porque as pessoas estão lá lutando pela sua sobrevivência. Então, o livro, ele nos leva a questionar o seguinte: e se fôssemos todos cegos? Numa entrevista que José Saramago deu, ele diz assim: na realidade, nós somos todos cegos. Somos todos cegos devido ao nosso egoísmo, devido à nossa indiferença, devido à falta de preocupação com o próximo. É uma frase, uma expressão que ficou marcada no seu livro, que é a seguinte: José Saramago nos lembra sobre a responsabilidade de termos olhos quando os outros os perderam. A responsabilidade de nós termos olhos quando os outros os perderam o seu olhar. Ter olhos, na mensagem de José Saramago, significa olhar para o outro com empatia. Viver sem olhar para o outro é ser cego. Essa é a raiz da cegueira. Agir sem amor e sem empatia. No texto que nós lemos, nós encontramos as pessoas achando que viam, mas elas estavam cegas devido ao seu egoísmo, devido à sua falta de preocupação com o próximo. E esse texto nos ajuda a meditar sobre a forma de nós olharmos para o outro. Jesus, ele revela aqui nesse texto a maneira como ele olhou para o outro. Aqui no texto também revela como os fariseus olharam, especificamente para o cego, né? E a maneira errada de se olhar para o outro. E nós vamos ver que Jesus, ele nos cura da cegueira. Vamos meditar então nesse texto, considerando essas realidades. Vamos observar aqui que Jesus olhou para aquele cego, ele olhou com compaixão. O texto, ele começa com uma dúvida teológica dos discípulos. Os discípulos perguntam para Jesus Cristo lá no versículo 2: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse cego? Veja que os discípulos, eles colocam um dilema, na verdade é um falso dilema, porque Jesus vai apresentar uma outra alternativa para essa questão. Mas a pergunta dos discípulos é a seguinte: esse homem nasceu cego, porque ele pecou? Mas se ele nasceu cego, quando ele teria pecado? Só se foi no ventre da mãe, né? Ou foram os seus pais que pecaram? E ele nasceu cego? Nós precisamos reconhecer
que, por vezes, há vínculo, sim, entre o nosso pecado, ou entre o nosso sofrimento e o pecado que nós cometemos. Às vezes há. Às vezes, os filhos também são atingidos pelo sofrimento em razão do pecado dos pais, é verdade. Decisões erradas dos pais, falta de amor, falta de responsabilidade dos pais, falta de cuidado dos pais, atingem os filhos. Não podemos negar isso. Mas o que aprendemos nessa passagem é que o sofrimento nem sempre é resultado do pecado. Porque Jesus Cristo diz isso no verso 3. Ele respondeu essa pergunta dos discípulos. Nem ele pecou, referindo-se ao cego, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O que estava acontecendo com aquele cego não estava relacionado a um pecado específico. O que estava acontecendo com aquele cego era porque Deus queria revelar nele as suas obras. Há um conto engraçado que eu ouvi certa feita acerca de um missionário. Esse homem, ele foi para o seminário e desde o seminário ele percebeu que ele tinha uma vocação para ser missionário. Terminou o seminário, foi ordenado pastor e foi para o campo missionário. Ele foi pregar para os índios, nas tribos indígenas. E ele viajava a locais remotos, distantes, longínquos, e ele sofreu um acidente. Nesse acidente, ele perdeu uma das pernas. E ele teve que colocar uma prótese de borracha. E ele começou, depois que isso aconteceu, ele começou a questionar Deus, mas eu sou teu servo, eu dediquei minha vida a ti, eu fui para o campo, eu fui pregar o evangelho onde as pessoas não vão pregar o evangelho, e agora o Senhor permite que isso aconteça comigo, que eu viva sem um pé. Mas ele continuou fazendo o seu trabalho, e ele chegou numa tribo indígena, depois que ele descobriu que aquela tribo era uma tribo canibal. O pegou e disse para ele, olha, nós vamos fazê-lo hoje para o jantar. Mas antes de colocá-lo no caldeirão, o caldeirão não era tão grande assim, resolveram cortar os seus membros e começaram pela perna que havia sido arrancada. Tentaram cortar a perna dura, arrancaram lá um pedaço, morderam, mas que carne dura. Manda esse homem embora. Ele foi embora. Nesse conto, aquele homem depois percebeu que teve a vida dele poupada por conta da sua perna de borracha. Irmãos e irmãs, às vezes há coisas que acontecem na nossa vida e nós até reclamamos dessas coisas. Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite que eu conviva com essa situação? Em relação à minha saúde, em relação à minha família, em relação à situação financeira, por que o Senhor permite? Se não está relacionado a nenhum pecado específico, é porque Deus tem um propósito, manifestar as suas obras na sua vida, meu irmão. É assim isso comigo, com você. Os discípulos, eles cometeram 2 erros aqui, Primeiro, quiseram associar o problema do cego a um pecado específico, e não era o caso. E depois, eu acho até a situação mais grave, eles levantaram um debate teológico, ao invés de serem compassivos. Ao invés de manifestarem compaixão com aquela pessoa que estava sofrendo, eles levantaram uma questão teológica. Os que sofrem, meus irmãos e minhas irmãs, eles devem ser alvos da nossa compaixão, ao invés de serem objetos de questões teológicas. Nós lemos
em João capítulo 5, na liturgia, que Jesus curou um homem que aguardava que a água, ele estava diante de um tanque, chamado tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Provavelmente, aquele tanque fazia parte de uma casa de misericórdia, de um hospital que havia lá em Jerusalém. E ele acreditava que as águas daquele tanque, quando um anjo descesse sobre aquelas águas, as águas seriam agitadas, e quem entrasse naquele tanque, em primeiro lugar, seria curado. Ele acreditava nisso. Jesus aproximou-se dele, perguntou o que ele estava fazendo, ele contou essa história para Jesus. Jesus ele ficou questionando a teologia deste paralítico, que aguardava 38 anos ser curado. Ah não, mas você pensa errado sobre a questão. Isso não existe, isso é uma superstição. Jesus não entrou no mérito dessa questão. Jesus apenas o curou, apenas revelou compaixão. Meus irmãos, às vezes nós ficamos questionando alguma ideia, algum pensamento, quando na realidade nós teríamos que efetivamente revelar compaixão. Jesus Cristo disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto estamos vivos. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar um dia que nós estaremos 7 palmos abaixo da superfície. Nesse período, não haverá mais tempo para agirmos com misericórdia, para demonstrarmos empatia, compaixão, cuidado com as pessoas ao nosso redor, aqueles que nós amamos e aqueles que porventura possamos ajudar, que não fazem parte da nossa família. Não haverá mais tempo para isso, estaremos mortos. Enquanto é dia, façamos as obras daquele que nos enviou. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse para que ele fosse ao tanque de Siloé para lavar-se. Ele lavou-se no tanque e voltou vendo. Jesus olhou para aquele cego com compaixão. Ao invés de perdermos, por vezes, o tempo com questões e pensamentos, deveríamos ser mais compassivos e agir, ao invés de ficar pensando, colocar em prática o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus olhou para aquele cego com compaixão, o texto nos mostra que os fariseus olharam para aquele cego com indiferença. Se os discípulos tinham uma dúvida teológica, os fariseus também tinham, né? Porque lá no verso 13 é dito assim, que o cego foi levado aos fariseus, e o versículo 14 diz: era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Perguntaram para o cego: como é que você chegou a ver? Aí ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. E a resposta dos fariseus? Alguns dos fariseus diziam: este não é de Deus, porque não guarda o sábado. Os fariseus estavam mais preocupados com a liturgia deles, com o ritual deles. Revelaram completa indiferença ao milagre tremendo que havia ocorrido. Na verdade, eles queriam discutir se Jesus era Deus ou não, se ele era o Messias anunciado pelos profetas ou não, e nem acreditavam que aquele homem era cego desde o nascimento. Tanto que eles mandaram chamar os pais para confirmar.
Os pais foram chamados, e o versículo 19, depois de serem interrogados pelos fariseus, os pais disseram, aliás, aqui é a interrogação dos fariseus, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Aí os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Chamaram os pais para confirmar se aquele homem, que era um mendigo, né? Porque se ele nasceu cego, naquela sociedade, naquele contexto, uma pessoa cega não tinha oportunidades, nenhuma. A única chance dessa pessoa era ser um mendigo. E foi isso que essa pessoa foi, um mendigo. Os fariseus chamaram o cego, o ex-cego, novamente. Diz lá o versículo 24, que ele foi chamado pela segunda vez. E eles disseram ao cego, dá glória a Deus! Em outras palavras, dize a verdade diante de Deus. Porque nós sabemos que este homem, esse Jesus, que você fala que te curou, ele é pecador. Agora veja, este mendigo, esse cego, iletrado, indouto, sem instrução, sem experiência religiosa, porque ele não podia participar da sinagoga, ele era cego, ele era um amaldiçoado, respondeu à dúvida teológica dos fariseus, os mestres da lei. O que ele disse? Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. E ele continuou dizendo, desde que há mundo, verso 32, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Pastor Roy, que é médico, tem condição de nos explicar melhor a respeito de uma pessoa que nasce cega, uma má formação da retina, da íris, uma má formação das artérias que permite que o sangue irrigue o globo ocular. Nós não sabemos, são várias as possibilidades, mas algum defeito ele tinha. E o cego disse para os mestres da lei, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E ele continuou, se este homem não fosse de Deus, se ele não fosse enviado por Deus, se ele não fosse Deus, ele não teria feito isso. Deus não teria atendido. Este cego, iletrado, pobre, mendigo, deu uma aula de teologia para aqueles que tratavam o seu semelhante com falta de compaixão. Na verdade, quando as pessoas se afastam de Jesus Cristo, isso as torna indiferentes ao sofrimento humano. O afastamento de Jesus Cristo nos desumaniza, faz com que o nosso relacionamento com as pessoas se torne desumano. Veja, um milagre extraordinário, e nós lemos que aqueles fariseus estavam preocupados com a guarda do sábado. O que é isso, senão uma desumanização da vida, do relacionamento com as pessoas? E mais do que isso, quando eu li esse texto, eu fiquei assim impactado, porque se eu tivesse uma filha curada de uma doença grave, eu seria eternamente grato a quem tivesse feito isso, ou quem
contribuiu para que isso fosse obtido. Eu faria uma festa, eu chamaria essa pessoa, eu me alegraria. A minha filha foi curada de uma doença grave. No entanto, os pais deste jovem, o texto diz, eles estavam com medo dos fariseus e nem se referiram a Jesus Cristo para não serem expulsos da sinagoga. Veja-se isso. Disseram para os fariseus, olha, pergunta ele, tem idade, ele é adulto, pergunta para ele. Eu só sei que ele era cego desde que nasceu, mas agora que ele voltou a ver, não. Pergunta para ele tem idade para responder. Que falta de amor e de cuidado com o próprio filho. Essa sociedade estava doente, estava enferma. Parece que nós vivemos algo semelhante nos nossos dias. E isso guarda relação, certamente, com o afastamento das pessoas de Jesus Cristo. Porque não basta só dizermos que cremos em Jesus. E para finalizar, o texto nos mostra que Jesus, ele pode nos curar da cegueira. O problema da cegueira humana observada nesta passagem, e que foi bem identificada, diagnosticada também por José Saramago, no seu livro Ensaio sobre a Cegueira, qual foi o diagnóstico dele? A humanidade é individualista, é egoísta, é competitiva, não tem preocupação com o próximo, não tem empatia, não tem amor. É uma humanidade que vive na escuridão, nas trevas. E o texto nos mostra que a solução do problema da cegueira está diretamente relacionado ao nosso envolvimento com Cristo. Verso 5 nos diz, 9:5, diz assim, Jesus, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. A luz, nós sabemos, ela ilumina para mostrar o caminho, para que enxerguemos o caminho até Deus. E é isso que Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz de Cristo ilumina a nossa vida, para que nós tenhamos acesso a Deus. Para que, crendo em Jesus, tenhamos acesso a Deus. E tendo acesso a Deus, experimentemos da vida. Agora ele diz aqui, quem me segue, eu já adiantei, não basta crermos. Precisamos conhecer os ensinos de Jesus Cristo e buscar vivê-los no dia a dia. Dentro da nossa família, no relacionamento com as pessoas que trabalham para nós, no relacionamento com as pessoas no trabalho que estão acima de nós. Porque o texto aqui em João 8,12 diz, quem não me segue andará nas trevas. A luz de Cristo está na sua vida? Ou, de outra maneira, talvez até de uma forma mais contundente, há escuridão no seu coração? Você consegue identificar que no seu coração há trevas? Eu acho que a gente consegue, a gente percebe que em muitos momentos há escuridão no nosso coração. Eu digo olhando para vocês com humildade.
Porque eu sinto isso às vezes dentro de mim. Como há escuridão dentro do meu coração, como eu consigo pensar o que eu estou pensando. Como às vezes eu consigo agir da maneira como eu ajo. Ou me omitir em situações que eu não poderia me omitir. Há muita escuridão, por vezes, no nosso interior. Precisamos da luz do mundo. Precisamos de Jesus Cristo. Precisamos crer no que Deus fez para que nos aproximemos dele. Enviou seu Filho para morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado, pagar as nossas dívidas, para que nós tenhamos vida. Jesus é a luz do mundo. Veja que o cego, ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo, porque no capítulo 9, verso 11, quando os vizinhos lhe perguntaram, ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O homem chamado Jesus, foi como ele se referiu a Jesus Cristo em 9:11. Em 9:17, quando os fariseus lhe perguntavam, os fariseus perguntaram ao cego: o que tu dizes a respeito dele? Agora o cego disse que é profeta. Antes havia chamado Jesus de homem, agora que é profeta. No verso 25, quando no verso 24 os fariseus disseram que Jesus era um pecador porque curava no sábado, o cego se recusou a chamar Jesus de pecador. Os fariseus disseram: nós sabemos que esse homem é pecador. O que o cego disse? Olha, disso eu não sei. Uma coisa eu sei, era cego e agora eu vejo. Ele se recusou na presença daqueles homens que poderiam expulsá-lo do convívio social, da sinagoga, daquela sociedade centrada na religião. Ele se recusou a chamar Jesus de pecador como eles fizeram. Em 33, ele afirmou diante dos fariseus novamente: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então agora ele está dizendo para os fariseus: esse homem é enviado de Deus, ele é o Messias. Por conta disso ele foi expulso da sinagoga, como diz o verso 34. Os fariseus disseram para ele: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Veja o crescente no relacionamento desse homem que era cego com Jesus Cristo. E finalmente no verso 38, ele diz assim, verso 37, Jesus lhe pergunta, 38, aliás, 36, 35, crês tu no Filho do Homem? Jesus era o Filho do Homem, né? E ele afirmou no verso 38, creio, Senhor, e o adorou. Essa palavra Senhor aqui é a palavra Kyrios. É a palavra que substitui Yahvé no Antigo Testamento. Era o principal nome de Deus lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Yahvé era uma referência ao Deus soberano, ao Deus que governa todas as coisas, ao Deus independente, que criou todas as coisas. O correspondente em grego é a palavra Kyrios. E agora esse homem, esse cego, chama Jesus de Kyrios. Tu és o meu Senhor. E o texto diz que ele o adorou. Esse homem se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Verso 39 diz, Jesus Cristo dizendo: eu vim a este mundo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus, a luz do mundo, veio para que aqueles que não veem, que se aproximam dele, e o reconhecem como Kyrios, como Senhor, e o adoram,
esses vejam. Mas aqueles que se afastam de Cristo, mesmo tendo a visão perfeita, são cegos. João queria que, ao escrever o seu evangelho, que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e que elas, crendo em Jesus, experimentassem a vida no nome de Cristo. Meu objetivo nesta manhã é o mesmo, que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, a luz do mundo, para que nós tenhamos visão e hajamos como pessoas que têm a luz, com compaixão. E desta maneira, possamos dar testemunho da luz do mundo, de Jesus Cristo.